Bom, vamos lá, equipe. Vamos começar o nosso bate-papo? Bora. Que bom, que privilégio. A gente sabe que foi de última hora que a gente organizou tudo isso aqui, mas eu acredito que é muito importante essa habilidade, a habilidade de oratória, a habilidade de mostrar o plano. Dentro das nossas atividades geradoras de renda, rumo ao diamante, dentro da nossa indústria, dentro da nossa equipe, a gente sabe que são apenas 7 atividades que você precisa dominar. Dominar. Não é desenvolver, dominar. Porque uma habilidade, a gente pode ter várias habilidades na vida, mas uma coisa é você dominar uma habilidade. Uma coisa é eu ter a habilidade de subir num cavalo, outra coisa é uma habilidade de eu fazer 3 tambores. Isso é coisas totalmente diferentes. E para uma pessoa ela chegar ao nível de diamante, a gente precisa necessariamente dominar as 7 habilidades. Tá? E naturalmente, cada vez mais vocês vão ser expostos a crescer dentro do plano de carreira, você vai precisar dominar a arte de mostrar o plano. Tá? E a apresentação do plano, lembrando, só recapitulando, quantas habilidades você precisa dominar? 7. Qual que é a primeira habilidade do empreendedor? De marketing de rede. Primeira habilidade. Encontrar prospectos. Tá lá no GoPro e tá lá no Trilha Black. Encontrar prospectos. Tá. Dentro dessa habilidade abre-se 2 ramos. Concordam comigo? O primeiro deles é uma atividade e o segundo deles é uma habilidade. A primeira atividade é você montar a sua lista. Tá? A segunda é manter a lista viva. Para isso, você vai fazer o que hoje eu particularmente dedico 90% do meu tempo de prospecção é a habilidade de conhecer novas pessoas. Daí a necessidade de você se tornar uma pessoa mais relacionável. O que seria uma pessoa mais relacionável? Frequentar lugares diferentes, se interessar pelos interesses das outras pessoas, ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Bruno, não tem muito tempo de ler. Eu ouvi o áudio do Dale Carnegie. Se você não tem, depois a gente vai conversar sobre esse áudio. Esse áudio, ele mudou a minha vida. Mudou a minha vida. E ele fez vários outros livros, como também Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, Como Falar em Público, dentre outros aspectos. Recapitulando. Segunda habilidade qual que é? Convite. Habilidade de convidar. Legal. Isso aqui você precisa dominar realmente, porque dominar a arte de convite abre-se um portal em que você sabe quando as pessoas irão ou não vir à reunião. Quem aqui já tomou um convite e disse eu acho que eu vou? Não veio, não apareceu. Vou tentar ir, o que a pessoa disse para você? Eu não vou. Então, quanto mais você domina a oratória, ela começa a ser desenvolvida aqui, ó, na arte do convite. Não é só na arte da apresentação do plano. Você sabe se uma pessoa vai tomar a decisão de fazer ou não um negócio junto com você, ou de repente comprar o seu produto, aqui, no convite. Aqui você começa a sentir a pessoa. E aqui também começa a sua pré-seleção dos candidatos que você vai fazer. É muito importante você ter a sua lista. Muito importante você dominar a habilidade de conhecer novas pessoas e adicionar elas na lista, mas mais importante de tudo isso é você qualificar a sua lista e dominar o convite, convidar de acordo com o perfil da pessoa. A sua técnica de oratória vai começar o quê? No script do convite, que são 8 etapas. Alguém poderia me mencionar quais são as 8 etapas do convite? Fazer uma elogio sincero. Primeiro, esteja com pressa. Exato. Esteja com pressa. Segunda etapa, elogio sincero. Terceira etapa, faço convite. Quarta etapa, se eu, você, isso é o mais importante. Se eu, você, aí vem. Quinta etapa, confirmação 1, confirmação 2, confirmação 3. E aí sai o telefone. 8 etapas. Tá? Não precisa ser necessariamente via telefone,
pode ser via mensagem de texto. Quando nós aprendemos que a nossa oratória começa a ser desenvolvida na habilidade do convite, você vai descobrir que o seu telefone é o segredo para a sua riqueza. Anota essa frase. O seu telefone é o segredo para a sua riqueza. Enquanto alguns usam para distrair e tirar a riqueza de seus bolsos, outros usam o telefone para construir riqueza. E um profissional de marketing de rede, ele precisa ter um excelente telefone. Um excelente telefone. Isso é um investimento do profissional. Um telefone com aplicativo, um telefone com câmera, um telefone com vídeo, um telefone no qual você consiga promover o seu lifestyle, sua qualidade de vida. O seu lifestyle, o seu Instagram, o seu Facebook e as mídias sociais vão te auxiliar ao quê? A você manter a sua lista viva. Porque às vezes você adiciona, às vezes tem dias que eu vou lá e começo a adicionar um monte de gente no Facebook. Falo com ninguém. E aí de repente as pessoas começam a curtir minha página. E eu começo a curtir a página dessas pessoas que eu também nem conheço. E de repente começa a rolar uma interação, as pessoas começam a ver o seu estilo de vida. Então isso é importante para você saber, ter um excelente telefone, dominar a arte de convidar e se promover muito bem nas mídias sociais. Colocar fotos de impacto. O que você basicamente precisa fazer? Modelar o que os grandes líderes fazem. O que os grandes líderes fazem? Beto Carvalho, Caio Carneiro, etc, etc. Eles posicionam-se eles como uma marca. E eles não ficam o tempo todo colocando produto, o tempo todo, isso aqui. O que eles posicionam? Lifestyle, família, qualidade de vida, frases motivacionais, frases inspiradoras. Essas frases que você lê e posta, você lembra quando você estiver fazendo a oratória. Porque você está fixando no seu subconsciente uma imagem. E o cérebro humano, ele armazena as informações com imagens, sons, cheiros, sentimentos, e aquilo impacta. E quando você está numa apresentação, vai vir aquela frase bonita que você postou no Facebook. Está vendo a importância de você também trabalhar suas mídias sociais? As mídias sociais vão impactar positivamente a sua oratória na hora que você estiver mostrando o plano. Beleza. Aí você encontra prospectos, domina a arte de convidar. Aí vem qual que é a terceira habilidade? Mostrar o plano. Nesse caso aqui, a gente vai parar aqui e lembrando, quais são, depois de mostrar o plano, o que vem? Acompanhamento. Follow-up. Legal. Follow-up, FUP. Depois do acompanhamento vem o que? Iniciar apropriadamente o seu prospecto. Fechamento. Iniciá-lo de forma correta. Não é ainda patrocínio responsável. É você fazer realmente o follow-up até que a pessoa diz, ok, quero comprar o produto, ok, quero me cadastrar. Até quando nós iremos fazer follow-up? Até morrer. Até a pessoa morrer. Você vai fazer acompanhamento. É sério. Tá? Você nunca vai desistir de ninguém. E o follow-up, ele também é importante para os seus distribuidores novos, que eu já vou falar do patrocínio responsável. Tá? A sexta, aqui é fechamento, né? Pode ser fechamento ou iniciar apropriadamente. Sexta habilidade, patrocínio responsável. Sétima habilidade, promover eventos. Tá? Essa habilidade é muito importante. O que eu fiz um pouquinho hoje? Liguei para quantas pessoas na sua equipe? Umas 2, 3? 3. Promovendo evento. Promover evento não é simplesmente você soltar um flyer no grupo. É você pegar o telefone, ligar e a pessoa sentir, pô, que legal, ele me ligou. Eu estou realmente sendo importante para as pessoas. Igual eu li um trecho do livro de Como Fazer Amigos. Segundo, Shakespeare. Né? Olha que filósofo que eu estou hoje. Shakespeare não, chegou no Sigmund Freud. O ser humano ele é movido por duas coisas basicamente: a energia sexual ou o desejo de ser importante. Energia sexual ou o desejo de ser importante. E aí Shakespeare fala que é o desejo de ser reconhecido. E quando você consegue trabalhar isso
de uma forma que a promoção de evento ela é grupo, mas ela é direcionada. Pô, cara, às vezes você manda uma lista de transmissão, mas principalmente para os seus diretos, que é o seu patrocínio responsável, adivinha o que você tem que fazer com os seus diretos? Uma lista dos seus diretos e fazer acompanhamento deles semanalmente. E aí, cara, como é que você tá? Tá tudo bem? Etc. Eu tenho mais de 70 diretos. Isso é importante. Algumas informações básicas antes da gente falar sobre como apresentar o plano, como fazer uma boa técnica de oratória. Eu coloquei postura correta, tom de voz, atitude no plano. Como inspirar, motivar e fazer as pessoas agirem após o plano, finalização impactante com uma mensagem. Mas toda apresentação do plano, toda, sem exceção, toda apresentação do plano, ela vai começar com o quê? Depoimento seu, a sua história, tá? Então, o que você vai contar aqui? Junção, já é. Você vai falar o seu depoimento. Eita, nós. Uma preta. Aí. Depoimento. E como se faz um depoimento profissional? Quantas etapas tem um depoimento profissional? Quantas? 4. Quantas etapas? 4. Somente 4. Primeira etapa, Cris Koyama. O que você fala no primeiro momento quando você dá um depoimento? Nós falamos isso ontem na van. Isso, a gente se apresenta. Seu background, sua história. Minha história. Sua história. Quem é você? Você não vai contar desde a época que você estudava no colégio, estudei na Bambini, quando eu estava no 7º ano. Você fala sua história, tá? Você vai resumidamente. Pô, meu nome é Bruno Brancalhão, tenho 30 anos de idade, você pode também dar aquela brincadeirinha, tenho 70 anos, e você vai utilizando o meio. Tenho 30 anos de idade, sou formado em nutrição, tenho pós-graduação em nutrição esportiva e pós-graduação em gestão comercial na SPM. No meu depoimento que eu falo, mas fiquem tranquilos porque ninguém aqui pediu o seu currículo, não é verdade? Então, porque eu falo muito currículo, a pessoa às vezes se assusta, putz, esse negócio é para quem é graduado. Então eu já dou uma quebrada no gelo quando é apresentação. Quando é individual, eu falo, meu nome é Bruno Brancalhão, tenho 30 anos de idade, sou formado em nutrição, tenho pós-nutrição na USP também. E eu conheci esse mercado há 5 anos. Aí eu começo a falar. Se você é pai, fala, sou pai de 3 filhos. Se você é avô, fala, sou avô de 3 crianças. Enfim, conta quem é você. Conta quem é você. Isso é muito importante. O que você faz, qual a sua formação e seu histórico profissional, basicamente. Segunda coisa que você vai iniciar quando você vai contar a sua história. O que te incomodava no mercado tradicional para te abrir os olhos para o marketing de rede? O que te incomodava? O que te gerava um pouco de frustração? No meu caso, eu era professor de yoga quando eu tinha 18 anos de idade, me formei em nutrição e eu sentia que eu trabalhava e não saía do lugar, porque eu era autônomo. Nesse momento, algumas pessoas que são autônomas abrem os olhos e começam a se identificar com o que eu estou falando. O lance do depoimento inicial é para quebrar o gelo e a pessoa baixar a guarda. Porque muitas pessoas, assim como o Gilson, assim como eu, assim como a Elza, tinham preconceito de marketing de rede. Tinham preconceito. O que você tem que fazer? História. E eu conheci essa empresa, 18 anos de idade, eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, aquilo me abriu os olhos para o mundo do empreendedorismo. Aí eu conto que eu tinha 18 anos de idade, eu tinha um sonho de ser rico. Eu sempre sonhei em ser rico. Né? Minha família morava num bom lugar, mas nós não éramos ricos, milionários, como a maioria dos meus vizinhos era. E aquilo me deixou, eu quero ter, no mínimo, dar para os meus filhos o estilo de vida que meu pai me deu. E aquilo foi sempre um desejo. E eu, com 18 anos, professor de yoga e nutricionista, não tinha essa perspectiva. Foi então quando eu mudei de área e fui trabalhar na área de vendas. Porque Robert Kiyosaki falou que se eu quisesse ficar rico, eu tinha que ter o próprio negócio, saber vender e aprender a liderar. Robert Kiyosaki, autor do Pai Rico, Pai Pobre, o autor de best-seller mais 10 anos consecutivos, O Pai Rico, Pai Pobre. E nesse momento, meu amigo me chamou para conhecer a indústria do marketing de rede através de uma empresa nutricional, que vendia produtos nutricionais, que eu achei muito interessante o produto. O que eu estou contando? A minha história ainda. Como eu conheci a indústria, como eu entrei em contato com a indústria, tudo bem? Como que eu fui me conectando.
Só que naquele momento, como eu tinha acabado de mudar de carreira, ó, tem lugar aqui, ó, tem lugar aqui, tem lugar aqui, tem lugar aqui, tem lugar aqui. Azul, aqui. Só que como eu tinha mudado de carreira, eu não estava aberto à oportunidade, mas eu gostei do produto, gostei e comecei a consumir. Legal, isso é tudo verdade. Só que depois de um determinado tempo, eu morava numa região de São Paulo, onde eu pegava 2 horas de trânsito. Começou o quê? Deixa eu escrever aqui. O que me frustrava, basicamente, no mercado tradicional. O que me deixava incômodo com relação ao mercado tradicional? E eu pegava 2 horas de trânsito, aí eu falo algo que era muita verdade para mim e é muita verdade para muitas pessoas. Eu não gosto de acordar a hora que alguém disse que eu tenho que acordar, eu não gostava de entrar no trabalho a hora que alguém dizia que eu tinha que trabalhar, eu não gostava de sair no almoço e almoçar com certas pessoas que eu não gostaria de almoçar, eu não gostava de sair do trabalho a hora que alguém dizia que eu tinha que sair do trabalho. Bum! O que eu não gostava. E aí, num determinado dia, eu vi o Beto Carvalho tendo um estilo de vida que eu não tinha. Eu tinha dinheiro, mas não tinha qualidade de vida. Eu tinha um lifestyle, mas era somente aos sábados e domingos. Enquanto o meu amigo estava numa terça-feira pegando onda. Se tem alguns amigos meus que estão pegando onda, pessoas gostam de pegar onda, eles sabem que a maioria das vezes que tem surf é de dia de semana, quando não tem crowd. E as pessoas vão, se identificar. Todo mundo gostaria de pegar um dia clássico de onda numa terça-feira. Mas por que não pode? Por causa do trabalho, do tradicional. E aquilo me abriu os olhos. E outro dia o Beto fazendo barra no Parque do Ibirapuera. E no outro dia o Beto no Cruzeiro. Aquilo foi o estopim. Tomei a minha decisão de fazer esse negócio. Ponto. Minha dor. 1 ano depois que o Beto tinha me chamado, lá atrás, na época da Bonavi, na outra empresa. 4 anos e meio atrás. Show! Por que eu abri os olhos? Eu inicialmente não sabia como eu ia fazer, não sabia o que eu tinha que fazer, mas eu falei pro Beto, quero fazer. Comecei a fazer em tempo parcial, expliquei um pouco do como. Porque algumas pessoas falam, eu trabalho o dia inteiro, não é todo mundo que pode estar agora umas 4 horas da tarde no treinamento. A maioria das pessoas não está hoje na reunião. Só que eu comecei a explicar um pouco. Eu estudava de terças e quintas à noite, trabalhava o dia inteiro, saía cansado, mas eu entendi alguns dos princípios, a alavancagem. Comecei a falar dos meus resultados, que está na 4ª etapa. É aqui, por que eu entrei? Por que eu entrei? Por que eu entrei? Para ter liberdade, para ter uma renda paralela e principalmente para ser rico. Esse foi o meu objetivo. Eu queria e desejava ser rico. Mas no mercado tradicional eu trabalhava, continuava trabalhando para pagar as contas. Esse era o meu objetivo inicial. Primeiro era liberdade, eu não queria. E depois meus sonhos foram crescendo. Foram crescendo à medida que eu comecei a entender. E aí então, 3 meses eu comecei a ganhar o que eu ganhava em tempo parcial. 6 meses eu comecei a ganhar 2 vezes o que eu ganhava no meu horário de tempo parcial, comparado ao horário de período integral. Saí e fui trabalhar 100% nessa atividade. E aí eu pude usufruir desse lifestyle que eu tanto buscava. Resultado, 4ª etapa. Opa, tá bonito aqui, né? Nossa! 4ª etapa. Seus resultados e visão de futuro. Só que aqui não acaba ainda a minha história. E foram muitos resultados, várias viagens, tive uma vida extraordinária, pude conhecer o Brasil de norte a sul. Foi quando então estava na minha casa, Beto Carvalho me liga, fala, Bruno, você está na frente do computador? Eu falei, tô. Por quê? Porque a nossa empresa acabou de ser comprada. Eu falei, como assim? Eu falei, escreve aí, J-E-U-N-E-S-S-E, até brinco, fala Gil Ness e tudo mais. E aí naquele momento, mamãe estava do lado. E mamãe estava do meu lado. Só que o que acontece quando você fala a palavra mamãe? Papai. Todo mundo para, todo mundo ouve. E aí eu trago algo que aconteceu naquele dia. Estava sentindo o cheiro de almoço de mamãe. Programação neurolinguística. Sentimentos muito fortes, muito poderosos. Aquilo prende a atenção das pessoas. Mamãe, papai. Essas palavras são muito fortes. E aí eu falo isso, porque é verdade. E mamãe estava do lado, assistiu o vídeo, ficou doida, quero esse produto. Ali eu entendi que nós tínhamos uma grande oportunidade. Fomos para a sede, conhecemos, aí eu falo de evidência. Por quê? Numa apresentação de marketing de rede, onde a maioria das pessoas são céticas,
Anota aí, você precisa responder 3 perguntas. Primeira delas, isso é verdade? Segunda delas, o que eu tenho a ganhar? Terceira delas, eu posso fazer? Isso é verdade? Você mostra o plano, mostra a empresa. Por isso que existe uma sequência lógica, o plano. Por isso que a gente começa falando, primeiro de como você está vivendo, segundo sobre a empresa, terceiro sobre os produtos, quarto plano de compensação, quinto as histórias dos depoimentos. Isso é verdade? O que eu tenho a ganhar, eu posso fazer? São 3 perguntas que você tem que responder. Isso estou falando numa apresentação, numa caseira, numa reunião maior. Tudo bem? Show de bola. E aí então eu conto da minha história, que a gente voltou muito entusiasmado, e eu vou mostrando que o sucesso ele não é uma linha reta, ele tem altos e baixos, ele é como se fosse uma montanha russa. O sucesso, a sua vida, em todos os aspectos vão ser assim, só que você tem que saber que o seu foco é aqui em cima. Você vai ter momentos que você vai estar numa montanha russa lá embaixo, só que você sabe que uma hora você vai estar lá em cima. Só que o que é nesse momento que você precisa quando você estiver passando pelos desafios? O aspecto do desenvolvimento pessoal, da leitura, dos livros, dos áudios, do empoderamento da egrégora, da equipe, do fortalecimento do time. E isso vai fazer você ter visão de futuro quando você estiver passando por esse momento. E no meu depoimento eu consigo passar por tudo isso. Até que eu falo que, a gente voltou muito entusiasmado dos Estados Unidos, mas não tínhamos produtos, vendemos sonhos, visão, somente os visionários acreditavam naquela época. Metade da minha equipe eu perdi para outras empresas que prometiam ganhos rápidos e momentâneos, mas a gente prometia uma visão de futuro. E metade saiu. E aí foi muito desafiador. E aí então eu falo que eu fui para Singapura, eu falo que eu fui para Orlando, e mostrando foto, evidência, contando história. Você talvez não tenha a mesma história que eu, mas você tem a sua história da maneira como você conta. Porque as pessoas elas vão se identificar com o teu perfil. Uma história muito impactante é você contar que no meio da sua primeira apresentação, você levantou e disse que era cético e tudo mais, isso gera muito impacto, é verdade, Elza. Isso gera muito impacto. Ou a Dadá contando que a história dela é muito bacana, que ela deu depoimento, você não sabia o que tinha que falar, mas falou certinho. Eu fui lá, meu médico falou que eu estava com depressão e eu precisava voltar a trabalhar. Que legal. Às vezes tem algumas mulheres da sua idade, se identificam com a sua história. Aí vem o Fabrício que fala, eu sou DJ e tal, e eu queria dar uma... Então isso é muito importante. O começo da apresentação do plano, você tem que falar de forma sucinta, rápida, o seu depoimento, a sua história. Quem você é, o que te incomodava no mercado tradicional, por que você entrou no negócio, os seus resultados, sua visão de futuro. É isso que você precisa falar. E naturalmente você vai treinando. Então agora, a gente vai ter uma liçãozinha de casa. Eu fiz isso com um time de Goiânia, até hoje eu estou esperando o meu time de Goiânia, então você que está assistindo esse vídeo, eu vou cobrar de você. Que me mande o seu depoimento de 1 minuto e meio a 2 minutos estourando, o ideal 1 minuto e meio, em vídeo para mim. E você vai mandar para o meu WhatsApp. Seu vídeo, gravando, 1 minuto e meio. Você vai mandar esse vídeo até sexta-feira. Repete a data da compra da Mona Verde, por favor. Foi em abril do ano passado, final, 31 de abril, mais ou menos isso. 28 de abril, eu lembro que teve um anúncio do Scott Lewis anunciando a compra da Monavi e tudo mais. Legal? Quem vai mandar o vídeo pro Brancalhão? Legal. Quem vai mandar? Vai mandar? Bigodinho? Vai mandar? Vai mandar, né? Deixa eu só. Como você chama, irmão? Verdade. Como? Christian. Manda pra mim, Cristiano. Depois o pessoal manda meu número pra você. Meu depoimento pessoal, 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. 90 segundos. 90 segundos. Exato. 90 segundos, eu gostaria que todos duplicassem essa informação e fossem mandando para mim. Eu vou fazer isso, até sexta-feira. Vou fazer a avaliação. Tá bom? Fechou? Combinadíssimos? Ótimo. Peraí, eu não entendi, porque eu cheguei atrasado, né? Então, tem que fazer um vídeo aqui falando isso aqui, ó. Quem não sabe como assistir esse vídeo, vai entrar lá, brunobrancalhão.pro no Facebook, minha página, tem um vídeo que eu lancei como dar um depoimento, exatamente falando. Quem você é? O que te deixava insatisfeito com o mercado tradicional? Quais eram as suas dores, teoricamente dizendo? Por que você entrou? Qual o seu motivo? Qual o seu sonho? Qual a sua razão?
eu entrei nesse negócio por conta dos meus filhos, eu entrei nesse negócio para ter mais tempo livre para ficar com a minha família. Mas no momento você não vai usufruir, porque você acabou de iniciar. Igual, eu já posso falar, pô, hoje eu posso, uma segunda-feira de manhã, desligar meu telefone e ir pra praia com a minha esposa, ficar o dia inteiro com ela, que é o dia de folga dela no outro negócio, então a gente fica. Isso é gostoso assim ou não? Sim. E agora eu vou te ensinar algumas outras técnicas para você gerar reciprocidade numa apresentação. Dale Carnegie, o mesmo autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele diz: tire respostas sim, sim. Quem aqui gostaria de ter mais tempo livre? Quem aqui acredita que poderia fornecer um lifestyle melhor para sua família? E assim você vai tirando respostas, cuja resposta seja sim, sim. Isso é muito importante durante a apresentação, você não precisa ter vergonha. Agora, vamos notar, não sei se vocês estão notando, algumas das coisas. A primeira coisa que a gente ia falar, como contar a sua história profissionalmente. Quem agora se sente um pouquinho mais munido de conhecimento para contar a sua história profissionalmente? Ótimo. Segundo aspecto, o que você vai falar? Postura correta, tom de voz e atitude durante a sua demonstração. Cada um tem o seu perfil. O meu perfil é diferente do dela, que é diferente do Edson, né? Um pouquinho pra... que é diferente da nossa querida Andréa e do Gilson. E o que você precisa fazer quando você vier numa apresentação? Primeiro aspecto, reunião caseira e tudo mais. Você vai se apresentar, você vai contar a sua história e você nunca, em hipótese alguma, vai ficar com as duas mãos no bolso e falando tim. Nunca, isso aqui é muito importante, nunca, em hipótese alguma, você vai virar para olhar para o slide. Nunca, em hipótese alguma, você vai colocar a sua mão, às vezes, para baixo, sempre a mão para cima. E nunca, em hipótese alguma, você vai apontar para as pessoas. Gravaram? Sim. Nunca, em hipótese alguma, fale com as mãos. Evite ficar assim. Lembre-se sempre, pensa que você tem aqui, postura. Cuidado muito com o nariz para não ficar snob. Aqui, na linha. Postura, pernas separadas, ande, pare e fale. Ande, pare e fale. Sempre essa movimentação, olhando cada um para os olhos. Se é uma reunião menor, você consegue se interagir com todo mundo. Segundo um grande mentor meu, Randy Schroeder, uma reunião ideal, pequena, caseira, de 7 a 14 pessoas você consegue interagir com todas. Acima de 20, 30, 40, 50, 100 pessoas, no máximo de pessoas que você consegue interagir, de quantas? 7 a 14 pessoas, no máximo. Para quem que você vai mirar os seus olhos quando você estiver falando em público? Quem estiver feliz e concordando com você. Ou você vai ficar olhando para aquele negativão fechado com o cara amarrado? Não! Óbvio que não. Você vai olhar para aqueles que estão te alimentando, para aqueles que estão concordando, para aqueles que estão interagindo, para aqueles que estão felizes durante a sua apresentação. E é isso que você precisa ter, essa postura. Às vezes, numa reunião muito grande, igual o Gilson teve a oportunidade de apresentar semana passada, o olhar é no horizonte e você vai olhando pontualmente para as pessoas. Lembre-se sempre, oscilar o tom de voz, fazer pequenos espaços de silêncio. Prende atenção e você fala alguma coisa que a pessoa oscile o tom de voz, porque as pessoas elas tendem a se distrair facilmente. Você oscila o tom de voz, movimente, fale, olhe os braços. Você consegue movimentar, se expressar. O que eu recomendo? Você fazer alguma atividade que aprimore sua consciência corporal. Yoga, pilates, balé clássico e também balé fitness. Atividades que aprimorem a sua consciência corporal, para você falar, para você gesticular, para você ter harmonia com a movimentação de voz e com as suas mãos. Vejam oradores eficazes, força, visão, possibilidades. Você traz para você. Você gosta que alguém faz isso com você? Ninguém gosta. Jamais, em hipótese alguma, aponte o dedo para as pessoas. Modele, veja como o Caio faz igual. Simples assim, mãozinha.
Eu, há 5 anos atrás, tive a oportunidade de conhecer esse negócio. Quero, não quero, faço, não faço. Modele. Seja o seu jeito, mas modele. O Beto Carvalho tem uma postura mais humilde, quando você coloca a mão no microfone com as 2 mãos, não embaixo, porque você corta o sinal, coloca as 2 mãos aqui, te traz uma imagem de humildade, com as 2 mãos no peito, quando você segura o microfone, coloca a mão para cima, traz o que? Você está... não só possibilidades, mas que você está em paz, você está em harmonia com a pessoa. Com as mãos aqui, microfone aqui. Nunca aqui, tá? Não é réplica. Beleza? Aqui interagindo, e aí você vai. Oscile o tom de voz, fale, interaja, solte piadinhas. Isso é muito importante. Escreva a sua apresentação. Não sei se vocês já leram, já ouviram o áudio do GoPro. Quem aqui já ouviu pelo menos o áudio do GoPro? Quem não ouviu, ele tá lá do GoPro também. Eu gravei o áudio inteiro. Hoje eu gravei o áudio. Sobre a apresentação. Isso. E o que ele fazia? Na época era fita. Ele pegou a apresentação do Top Leader. Se você parar para pensar, quem estava ontem na minha apresentação? Vocês vão ver que a minha apresentação hoje vai ser igualzinha. E a do Caio? Igualzinha. E a do Beto? Igualzinha. O que a gente faz? A gente aperta o play. A gente tem um script, quem sou eu, nananana, e aí a gente começa falando, a gente começa interagindo. Às vezes eu trago alguns acontecimentos cotidianos, igual eu passei o produto na cara da mulher que estava sentada do meu lado, vendi o produto, trouxe a menina que estava comigo na academia, mostrando que eu não conheço pessoas, mas eu trago pessoas nas reuniões. E assim você vai mostrando que durante o desenvolvimento da sua apresentação, ela é sempre a mesma. Então você tem que ter um script da tua apresentação de plano. Uma apresentação de uma caseira é diferente de uma apresentação open, que é totalmente diferente de uma apresentação individual. Já vou falar as diferenças entre as 3 apresentações. Tudo bem? Só que uma apresentação caseira, ela está num mix quase como uma apresentação open. Então você tem que desenvolver essa habilidade de saber como falar e em que aspecto você vai falar. Você não vai chegar todo formal numa reunião caseira. Reunião caseira você pode até fazer sentadinho, com a perna cruzada. Você vem aqui, fecha a perna, tal, e pô, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Brancalhão. Há 5 anos atrás entrei nesse negócio. Na verdade, no marketing de rede, era uma outra empresa, não era uma empresa chamada Juness. A Juness comprou a empresa que eu trabalhava. E eu, particularmente, quando conheci esse negócio, eu não tomei a minha decisão. E assim vai. Você pode, depende do ambiente da reunião. Você não precisa ter sempre o mesmo padrão. Mas você tem que sentir o feeling. Show! Terceira coisa que a gente falou. Como expor? Deixa eu te cortar só um pouquinho. Claro. Algumas coisas que eu aprendi, algumas coisas que eu aprendi sobre marketing. Por exemplo, quando você está falando no telefone, convidando a pessoa, tem validade isso de nunca falar sentado? A pessoa parece que vai saber que você está falando sentado, sempre falar de pé. Convite sim, sempre de pé, mesmo telefone, peito para frente, telefone e energia. Braço cruzado. Isso, não, isso traz muita força, isso traz muita energia, tá? Muito bom. Convite sempre fazer de pé. E aí a gente falou, então, como contar a sua história profissionalmente? São 4 etapas. Se você não pegou essa etapa, vai lá no facebook.com, Bruno Brancalhão, você consegue ver esse vídeo e assistir. Qual que é a sua lição de casa? Fazer vídeo de E mandar para mim sobre o seu depoimento, beleza? Eu vou assistir vídeo por vídeo, manda no particular, manda no meu WhatsApp particular. Segundo aspecto, postura correta. Postura correta. Você tem que ter uma postura na apresentação do plano, movimentação de mãos. Tem vários livros, tem o livro do Roberto Chiniachik. Qual que é o objetivo de uma palestra? De uma reunião? Inspirar as pessoas a agirem. Ponto. Inspirar as pessoas a agirem. Qual que é o objetivo de você mostrar o plano? Fazer a pessoa se convencer do que aquilo é para ela. Não você convencer para ela que aquilo é para ela. Porque se você convence alguém a entrar, você vai ter que convencer ela a trabalhar. Se ela se convence que aquilo é para ela, ela naturalmente vai descobrir os meios para fazer o trabalho. Daí a importância de você seguir a consciência lógica, daí a importância de você não fechar ninguém. Você não fecha ninguém, eu não sou fechado. Eu odeio ser fechado.
Você tem que fazer a pessoa tomar a decisão para ela que aquilo é realmente o que ela quer fazer. E aí você tem um novo distribuidor que irá trabalhar. Eu prefiro, se a pessoa não está segura, pegar ela, deixar, vender, ó. Ao invés de você investir R$1.800, R$4.000, compra uma revista de R$25. Leia esse material. Além disso, toma um Trilha Black. Você tem que ter sempre um Trilha Black nas suas mãos. Ou, se você não tem para vender, ó, toma aqui meu CDzinho, ouve. Você vai ouvir mesmo? Você quer o meu CD. Tá, vamos marcar uma reunião quando? Quarta-feira ou quinta-feira? Que horas que é melhor? 12:00 ou às 10 da manhã? Você mostrou o plano, lembra que eu falei o follow-up, sempre marcando um outro plano. Sempre marcando um outro plano. Não tem nada para deixa o sapato com ele. Né? Mas deixa algum atributo para você fazer isso. Fechou? Então qual que é o objetivo de uma apresentação? Inspirar a pessoa a agir. Se a pessoa não está apta a agir naquele momento, você vai marcar uma outra exposição. Na média, as pessoas elas precisam de 5 a 7 exposições para tomarem a decisão. Eu não tomei a minha decisão na primeira hora. Então não se sinta frustrado quando você convida alguém e principalmente se essa pessoa não viu o material, não viu o Black J, não viu um plano já do JPlay. Eu sempre mando uma pessoa para um plano, geralmente, não é regra, se ela já viu o material eublackj.com. Isso é muito importante. Porque você poupa o seu tempo. Eu nunca vou me sentar para tomar um café com alguém que não viu o material, que não viu o site da Juness, que não viu uma apresentação do plano já. Não. Por quê? Meu tempo é muito caro. Muito caro. Meu tempo é caríssimo. E o seu também é. O seu tempo é muito valioso. O seu tempo você não recupera. O que você faz? Você manda um vídeo. Você se alavanca com as ferramentas. Só que existe a maneira certa de você mandar a ferramenta. E que ela não é o objetivo desse bate-papo hoje, que o nosso treinamento é técnicas de oratória, mas você precisa saber que para você otimizar tempo e dinheiro e poupar os seus esforços, utilize as ferramentas como alavancagem. E que ferramentas você vai usar para se alavancar? O Black J, vídeos do JPlay, do plano. Agora a gente tem o do Beto Carvalho, que é de 35 minutos, super enxuto, super rápido. A pessoa assiste. Tem o meu que é de 45 minutos, só que ele está desatualizado. Não tinha ainda Luminés, não tinha os combos novos. Agora, no mês de abril, eu vou participar do JPlay. Preciso até ver a data. Eu acho que vai casar junto com o Campo Grande, então eu vou ter que reorganizar a data. Mas fica tranquilo. Campo Grande, mês que vem, está na minha trajetória. Então, pessoal, muito importante você saber como apresentar o plano e como inspirar a pessoa a agir. Você tem que saber motivar a pessoa numa apresentação. Você tem que engajar. Você tem que ter brilho nos olhos. Você tem que falar com entusiasmo. Lembre? Entusiasmo significa Deus dentro de você. Se você vem dar uma apresentação xoxa, fala quietinho, fala devagar, não, você tem que falar com crença, você tem que falar com paixão, você tem que falar com vontade, você tem que falar com brilho nos olhos, você tem que falar com intensidade. Não tem problema, porque isso gera o quê? Identificação para quem está nervoso. Eu também fico nervoso. Todos nós ficamos nervosos. Só que uma pessoa, à medida que ela faz, ela sente confiança. Então você precisa adquirir o conhecimento. Que conhecimento você vai ter? Eu não sou expert em produto, eu basicamente não sei nada de produto. Por quê? Eu falo para a pessoa, Bruno, você sabe me falar mais do Luminés? Você prefere que eu, ignorante, explique ao médico formado cientista e tudo mais da Juness? Um médico? Então aperta JPlay. Óbvio, eu não vou ficar explicando. Nosso negócio está baseado em educar e ensinar. O objetivo de mostrar o plano é educar o seu prospecto. Você vai educar, e você vai educar, e você vai educar. Quantas vezes forem necessárias, 5 a 7 exposições, às vezes 10, às vezes 20, às vezes 30, até ele tomar decisão de qualidade. Beleza? Show de bola? Show! E aí a gente fala aqui sobre como finalizar a sua apresentação de um modo impactante. Isso, falando de uma apresentação mais aberta. Você vê que eu sempre termino com uma frase, e é uma frase que faz muito sentido para mim. Você tem que agarrar alguma frase que faz muito sentido para você e terminar. Marcos Clemente, durante 5 anos, até hoje ele termina com a frase de Albert Einstein. Se você quiser resultados diferentes, faça coisas diferentes. Insanidade é fazer todos os dias a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Olha o dedinho do Marcos Clemente. Já decorei. Óbvio. Você tem que pegar os mestres e modelar. Hoje eu falo assim que a minha apresentação, um mix de Beto, Caio, Fernão, Marquinhos,
Marcelo Será Kids, um mix de todos, mas muito mais modelado ao Beto, que é o meu patrocinador. Então você acaba vendo, você vê, por exemplo, o Francisco Souza, que é um grande líder no Rubi, ele usa até a mãozinha do Marcos Clemente. Teve agora um Safira que fez a apresentação, o Brunão de Curitiba, igualzinho, até o blazerzinho ele estava igual ao Marcos Clemente. Você só precisa copiar os seus grandes líderes. E aí você faz uma frase impactante e você termina com uma frase impactante. O que eu termino? Muito obrigado pelo tempo de cada um de vocês. Eu acredito que não importa se você compra, não importa se você cadastra, não importa absolutamente nada. Importa que você se sinta bem. Quem se sentiu bem aqui hoje? Todo mundo bom. Uau, que bom, que show. E é verdade. E aquilo vai fazer, né, dar aquela amaciada na pessoa, deixa a finalização leve. Só que você nunca mais, na sua vida, vai poder dizer que você não teve uma oportunidade, porque ela foi dada a você. Só que a oportunidade, ela não vira maçaneta, ela bate na porta. Mas quem vai ter que agarrar é você. E a mão foi estendida. Muito obrigado, Deus te abençoe, uma boa noite para você. Frase impactante. Você faz aquela tua frase e finaliza com uma mensagem. Geralmente o ser humano ele é movido ou pelo prazer ou pela dor. Prazer ou sentimento de perda. 60% das pessoas é pelo sentimento de perda. Você nunca mais vai poder dizer que você não teve uma oportunidade séria e real na sua vida. Ponto. Você pode falar isso, porque é verdade. É verdade, eu acredito que o marketing de rede é a maneira mais fácil, mais simples das pessoas mudarem de vida. Diferente do que existe no mercado tradicional. Eu estudei 6 anos, fiz 2 pós-graduações e só fui começar a ganhar dinheiro de verdade aonde? Marketing de rede. Em 2 anos fazendo um negócio, eu tinha mudado completamente a minha vida. Menos, 6 meses. Porque eu coloquei... artista, né? Porque você entrou numa empresa que não era de mestre. Não, você é louco. A gente vendia suco a 120 reais. É. Uma garrafa de suco a 120 reais. Quem comprava? Crença. Todo mundo comprava, claro, era crença. Eu me sentia bom, eu não vivia sem o produto. Quem chegou a tomar o Max? A gente vendia numa garrafa de vinho. Crença. Fator determinante para você ter sucesso na sua apresentação. Qual que é? Crença. Crença, que são as 4 chaves da crença. Alguém sabe me falar? Acreditar na tua empresa, acreditar em você. Acreditar na empresa. Acreditar em você. E você nos produtos. Ah, sim. Então você nunca vai conseguir vender um kit Luminé se você não está usando. Você não vai conseguir vender, porque você não vai experimentar. Venda é transferir sentimentos. Venda é transferir emoções. Ai, Bruno, não estou conseguindo vender meu kit luminescente. Eu, particularmente, não conheço quem ainda não conseguiu vender. É muito simples a venda. As pessoas querem, elas buscam. Mas se a pessoa está com dificuldade, a primeira pergunta que eu faço, você está usando? Não. Indubitavelmente, inexoravelmente, a resposta é não. Por quê? Ela não acredita ainda no produto. E se ela não acredita no produto, provavelmente ela não acredita ainda na empresa. E se ela não acredita na empresa, provavelmente ela não acredita ainda no quê? Na indústria. E qual indústria que a gente está falando? Uma indústria que o ano passado bateu a indústria do cinema, do videogame, da NFL, dentre tantas outras indústrias bilionárias, inclusive a indústria automobilística. A indústria da venda direta movimentou quase 200 bilhões de dólares, 194 bilhões segundo a GSA, Direct Selling Association. Você precisa ter essa crença. Você precisa acreditar na empresa, você precisa acreditar no produto e você precisa acreditar na indústria e principalmente em você. Muitas pessoas até acreditam na indústria. Pô, legal, bacana. Eu conheço um amigo meu, ele é presidente da Herbalife, puta, ele anda de BMW, tá muito bem há muito tempo. Eu conheço uma amiga minha que tem um carro rosa, é diretora da Mary Kay. Eu conheço um amigo meu que ele é top de uma outra empresa. Eu conheço um amigo meu que ele, pô, legal, bacana. Mas ela vai, será que eu acredito em mim? Será que eu vou conseguir? Essa crença, infelizmente, ninguém pode te ajudar. Só você. E como você desenvolve essa crença? Eventos, livros e áudios. Eventos, livros e áudios. Eventos, livros e áudios. Eventos, livros e áudios.
Todos os maiores líderes, eu sou fruto de um sistema. Eu sou fruto de reuniões, de treinamentos como esse, de organizações que me levaram, me conduziram onde eu queria chegar. Eu lembro que teve um evento, até me arrepio, eu estava desesperado. A gente tomou muita porrada. A gente cresceu muito na Monavi, mas a gente tomou muita porrada na Monavi. E por quê? A gente pegou a época de pirâmide, metade da nossa rede foi para pirâmide, aí depois veio uma outra empresa que já levou metade da nossa equipe. Então a gente estava, quando a Juness comprou a Monavi, a gente estava respirando de UTI. Um cara que ganhava 20, 30 mil, estava ganhando 4, 5 mil. E aí chegou por quê? Por vários fatores. Alguém já estudou análise SWOT? Análise SWOT, você vê oportunidades, ameaças, fortalezas e fraquezas. Pô, a gente tinha um produto que era muito difícil de vender e tinha ameaças que o cara falava, aqui ganha dinheiro fácil, tudo ruim. Então a gente tinha algo desafiador. E a gente passou por muito desafio e foi num evento que eu tomei minha decisão. Qual evento foi esse? Que eu falei, a indústria do marketing de rede é onde eu vou sobreviver. Porque por mais que nós estivéssemos passando por momentos muito difíceis, na época, isso foi em 2014, um pouco antes da Juness comprar a Monavi, eu fui num evento em Las Vegas, eu fui no GoPro. E lá eu pude ter a visão da indústria. Lá eu pude ver. Olha como eu falo, gesticulo com as minhas mãos. Visão. Isso é importante para vocês utilizarem na oratória. Faz assim. Visão. Vamos lá? Visão da indústria. Lá eu tive a visão da indústria. Lá eu tive a visão da indústria. E lá eu tive a visão de pessoas com a idade da Dadá, de 65 anos, que fizeram a carreira na indústria do marketing de rede. Lá eu tive em Singapura, num outro evento que eu fui, a visão da Tina, que há 5 anos atrás ela era camareira nos Estados Unidos e hoje ela ganha $400 mil por mês. Lá eu tive a visão de um chinesinho desse tamanho que ganha muito dinheiro. São os eventos. São nos eventos que a gente toma a decisão. Muitas pessoas saíram muito entusiasmadas no evento de abril em São Paulo. Mas posso te falar, o evento de abril em São Paulo não se compara com o evento que a gente vai fazer em dezembro. Eu acredito, estou mentalizando que a gente vai fechar o Allianz. Estou visualizando, eu consigo visualizar isso. Isso está no mural dos meus sonhos. Eu recebendo meu PIN de duplo diamante no Allianz. Eu já visualizei o PIN dele de diamante sendo recebido aonde? No Diamond Hall. E você precisa desenvolver essa habilidade da visualização. Líder, as pessoas compram visão, elas compram paixão. Só que você nunca vai conseguir liderar, por mais que você tenha visão, por mais que você tenha paixão, se você não tiver uma essência muito grande. Palavras são só palavras. O exemplo arrasta, o seu caráter grita. Se você não trabalha constantemente no seu caráter, você não vai conseguir influenciar pessoas a agir. As suas palavras elas vão ser fracas. Se você sai de uma reunião e fala, estou ganhando tanto. Cara, deixa eu ver seu escritório virtual. Não, pera lá. Eu mostro meu escritório virtual para o Gilson. Eu mostrava quando a gente não estava ganhando ainda muito bem. Quando eu estava fazendo 70, 80 ciclos. Eu mostrava para ele. Falava, a gente está aqui, a gente ainda não lançou. E algumas pessoas pensavam, mas o Bruno trabalha tanto antes da linha Luminares trabalhar. E ele nem é Safira Elite ainda. Por quê? A gente estava plantando, a gente estava semeando, a gente estava constantemente fazendo o que tinha que ser feito. O que aconteceu em um mês, hoje eu já estou com quase 80 ciclos, é dia 11. Estou indo, a minha meta esse mês é solidificar o Rubi para o próximo mês e para quê? Esmeralda. Só que para ir para o Esmeralda, você tem que trabalhar de forma estratégica, você tem que trabalhar de forma inteligente. Você precisa abrir as suas 12 linhas, só que dessas 12 linhas, vão surgir 4, 5, 6 linhas que realmente vão fazer. E são essas linhas que você precisa. Quantas linhas você precisa para virar diamante? 6 linhas de safira. 6 linhas de safira. Quantas linhas você precisa para virar esmeralda? Quantas linhas você precisa para virar rubi? Quantas linhas de safira você precisa para virar safira elite? Nenhuma. 12 executivos, 100 ciclos, safira. 12 executivos, 2 linhas de safira, pode ser as duas do mesmo lado,
porque às vezes você tem um transbordo, pode ser as duas do mesmo lado, 200 ciclos, rubi. 4 linhas de safira, 500 ciclos, 12 executivos direto, você virou o quê? Esmeralda. 6 linhas de safira, 1000 ciclos, 12 executivos direto, você virou o quê? Diamante. Você sendo diamante, 6 linhas de safira e cada uma dessas linhas virou um diamante, pode ser os dois do mesmo lado, duplo diamante. 4 linhas de diamante, mais você sendo diamante, você sendo duplo, já triplo. 6 linhas de diamante, presidential. 8 linhas de diamante, imperial. 10 linhas de diamante, crown. Simples. E o Jedi, esse eu vou criar. Esse vai ser 12. Eu vou chegar pra Wendy e falar, Wendy, então, tô querendo criar o Jedi. Aí, o Jedi Diamond. Beleza? E tem outros pré-requisitos. Pode? Rede diferente de pirâmide. Totalmente, cara. Marketing de... Aí, tá vendo? Essa é uma primeira pergunta que normalmente trava um distribuidor. O que eu faço? Putz, cara, você acredita que eu pensava da mesma forma que você? Eu pego, mostro o vídeo da BVD. Só isso. Eu não argumento. Bruno, mas marketing de rede é pirâmide? Putz, cara, você sabe que eu era ignorante e pensava igual a você? Não digo você, qualquer pessoa. Putz, você sabe que eu era ignorante nesse assunto? Desculpa. Você sabe que eu era ignorante nesse assunto e pensava igual você? Cara, olha esse vídeo aqui. Pum. Aí você mostra o vídeo da BVD. Aí você deixa o quê? Uma ferramenta a trabalhar. Porque um terceiro gera muito mais credibilidade quando você está defendendo a sua ideia. É porque assim, eu estou tentando expandir para outros países. Na Tá. verdade, tenho amigos na Bolívia, família na Bolívia, Ótimo. no Chile Ótimo. e alguns conhecidos no México. Porém, na Bolívia teve muita gente que foi pra cadeia por causa do pirâmide. Com Então certeza. quando eu cheguei falando, os caras falaram assim, bicho, você vai pra cadeia. Não é assim. Aí o que você tem que trazer eu preciso ter aprender. fundamentos pra explicar pro cara. Calma aí, eu falei, Claro. o que eu tô vendendo, eu nem sabia. Eu falei, não, o que eu vendo é marketing DL, não é pirâmide, sem saber. Lógico. Aí a pessoa, não, beleza, eu vou dar uma olhada. É a mesma coisa assim, a pessoa pergunta pra você, mas você é puta? Não sou puta. A pessoa fala, isso é pirâmide? Não, isso não é pirâmide. Né? Você não pode dizer que sim nem que não. Você fala assim, cara, você sabia que eu pensava da mesma forma? E algumas pessoas eu nem sabia que era marketing de nada. Pô, você sabia que muitas pessoas me criticaram em relação a isso, mas eu comecei a estudar, eu comecei a entender. É a técnica da programação linguística, como você vai falar aquilo que você quer falar. Você traz o terceiro. Olha esse livro. Olha esse livro aqui do Robert Kiyosaki, ele fala só sobre marketing de rede. E esse cara, impressionantemente, ele ficou durante 10 anos consecutivos top 1 do The New York Times como the best seller da área de finanças. Você acha que esse cara tem credibilidade? Que a pessoa vai falar? Sim. Pô, dá uma olhada então. Aí a pessoa, que legal. E outra, empresas sérias de marketing de rede que trabalham com sistema de vendas diretas, elas têm um produto que é quantificável, ele é tangível, ele é relevante e qualquer pessoa compraria independentemente da rede. Você compraria um Skype por 3 mil reais? Que a pessoa vai falar? Não. Você acredita que 1.200.000 pessoas compraram no Brasil? Por quê? Promessa de dinheiro? Fácil. Aí você fala, pô, mas eu ainda acho que esse formato é uma pirâmide. Então aí tem um cara que bate o pé e fala isso aqui. Pô, cara, eu entendo, cara, mas não perca a sua energia tentando convencer quem quer não ser convencido. Não adianta. Aí, cara, você fala, não, fica tranquilo, cara. Eu vou te mandar um vídeo chamado The Rise of the Entrepreneur, a ascensão do empreendedorismo do Eric Worre. Lá ele fala muito bem sobre esses temas. Vários, não, mas eu não quero ver. Não, tudo bem, cara, obrigado. Você quer consumir algum produto? Acabou. Tem alguém para me indicar? Tem alguém para me indicar? Acabou. Não ter. Melhor forma de você ganhar uma argumentação ou uma discussão é como? Evitando. Não discutindo. Evita. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Pô, cara, imagino, cara, obrigado, cara. Pô, valeu. Você é parceirão, cara, mas você teria alguém para indicar para comprar os produtos? Aí você fala de produto, esquece, muda o termo e vai embora. Aí outro problema é o empreendedorismo está na moda hoje por causa das startups. Eu sou analista de sistema. Então, startup é o que está bombando, né? Netflix
E o que acontece? O empreendedorismo na minha área é o boom. Todo mundo que ser empreendedor, todo mundo que tem startup, todo mundo que tem empresa, todo mundo. Então, e mudou um pouco esse conceito de apresentar. Então, tem estudos mais novos que falam que uma apresentação que é emocional não vale nada. Tá. Então, quando eu tento já chegar nesse termo de emoção e não sei o que, o pessoal já vai embora. Porque tem uma nova linha aí que está surgindo por causa disso, por causa desse boom de TI. E o que eu falo, o público-alvo, né? Lamentavelmente, meu povo que eu vivo rodeado é da minha área, então é um povo muito cético, um povo muito analítico. Aí o que você tem que trazer? 3 respostas. Você estava no comecinho da apresentação? Falou o quê? Primeira coisa, isso é verdade? Você mostra os dados, mostra a empresa, mostra os valores, mostra a indústria. Quando eu falo que a indústria da venda direta movimenta 198 bilhões de dólares, isso não é um achismo, isso não é emoção, isso é um fato. Quando eu mostro para a empresa bater 1,1 bilhão de dólares, o que eu estou mostrando? Um fato. Quando eu mostro a sede da empresa gigantesca e tal, isso é um fato. Quando eu mostro o produto, as evidências técnicas, quando eu mostro o Longevity TV, eu estou mostrando o quê? Fato. Estou mostrando se isso é verdade. Primeira resposta, que a pessoa tem que perguntar na cabeça dela. Segunda resposta, o que eu tenho a ganhar? Você mostra o plano de marketing. Aí algumas pessoas bloqueiam com o lance da pirâmide. Mas deu de indicar, de rede, um embaixo do outro. Aí você fala o quê? Modelos de negócios bem-sucedidos são modelos de rede. Hoje um marketing digital, ele é um marketing de rede. As pessoas ficam comentando, compartilhando, divulgando. É marketing de rede. A única diferença é que eu não ganho nada por comentar um vídeo do Érico Rocha. Só que ele fica milionário. Eu comento, puf, sobe o vídeo dele. E ele fica vendendo os produtos dele. Entendeu? A diferença aqui é que quanto mais eu compartilho, mais eu ensino, mais eu divulgo, no tete a tete, mais produtos vão ser movimentados, mais dinheiro eu vou ganhar. Aí, terceira pergunta, eu posso fazer? Aí, como é que se chama? Meu nome é Douglas. Douglas. Aí eu venho, o Douglas, que é um profissional de marketing de rede, vai saber. Vem aqui, Douglas, vem aqui contar a sua história, novo servidor aqui da empresa, conta aqui. Quem é você? Por que você, o que te incomodava no mercado tradicional? Por que você entrou? Quais são os seus resultados? Aí a pessoa se identifica, eu também posso fazer. Essas são essas perguntas. O Gilson, ele começa sempre a apresentação dele falando quem ele é, por que ele entrou, os bloqueios que ele tinha, etc, etc. Isso vai tirando esse preconceito. Então a apresentação de marketing de rede é 100% emocional, como qualquer venda. Não, mas hoje as startups, por que o cara vai querer comprar, vai começar a fazer um próprio negócio? Por quê? É racional? Uma pessoa abrir um negócio próprio, não ter fluxo de caixa inicial, só que ela está visualizando o quê? A emoção, a possibilidade, o sonho de ser livre. Por que uma pessoa abre um negócio? É racional ou é emocional? 100% emocional. Ah, Bruno, não existe esse lance de emocional. Você compra um carro o quê? Porque é emocional ou porque é racional? Emocional. Todo mundo, todas as compras, todas as tomadas de decisões são emocionais. Por mais que você raciocine, você sempre vai levar para o lado emocional. Nós somos seres emocionais. Nós somos seres emocionais, todos nós. Beleza? Eu concordo com você que tem essa parte técnica, analítica, mas no final o cara vai tomar uma decisão por que ele vai fazer. E o porquê é sempre emocional. Tem o porquê, o como e o que. O porquê, se ele for muito importante, a pessoa entra. Se a pessoa identifica o porquê dela nisso aqui, por isso que o depoimento é o mais importante do plano. Eu posso fazer? Beleza? É isso. E agora eu gostaria de... A gente tem mais 10 minutos. Eu gostaria que alguém se candidatasse para dar o seu depoimento. E eu vou chamar hoje um candidato a dedo, a Dadá. Eu vou chamar a Dadá e eu vou chamar o Edson. Uma salva de palmas para o Edson. Vamos começar com o Edson. Vamos lá. Vem aqui, Edson. Vai lá, vem aqui. Ó, depois o que você vai falar? Vou levantar. Você vai contar a sua história. Quem é você? Por que você entrou? O que te incomodava no mercado tradicional, etc. Por que você entrou? E quais são os seus resultados? Só isso, vai. Em 1 minuto e meio. 1, 2, 3, valendo! Quem você é?
Aqui sou eu. O que te incomodava no mercado tradicional? Você lembra que eu Por que você entrou? E... São todos seus filhos, Gente, vamos deixar ele relaxar. Vai lá, vai lá. Relaxa e vai, Edson. Parou. Somos todos seus Quem filhos. você é? Respira, Eu sou o respira. Edson. Vai, vomitou. Entrei por causa do Gilson. Não, brincadeira, gente. Bom, meu nome é Edson. Eu sou, a vida inteira trabalhei como empresário. Né? Quando eu conheci o marketing multinível, eu me apaixonei. Tá? Porque eu vi que é um modelo de negócio totalmente diferente daquilo que eu sempre fiz. Minha vida toda foi pautada em cima de trabalhos, né? E eu vi que esse trabalho convencional me incomodava muito. Né? Então, quando eu conheci, eu me apaixonei, né? E achei que esse era o modelo de negócio ideal para mim. Tá? E Por que você entrou? eu entrei exatamente por isso, para ver a possibilidade. Você está no meio da apresentação. Eu não consigo botar Seu um porquê. silêncio. Por quê? Então, eu entrei porque eu vi a possibilidade de eu mudar a minha vida e mudar a vida de muitas pessoas. Na realidade, esse que foi o meu motivo maior. Eu trabalho espiritualmente ajudando pessoas e eu vi que eu poderia ajudar as pessoas fenomenicamente com esse trabalho. Tá? E a Junesse, eu estou desenvolvendo a Junesse, apesar de ter feito outras atividades de marketing, porque eu vejo que hoje é a melhor escola. Sempre falo para as pessoas, você tem várias escolas do marketing multinível. Quando você vai escolher uma escola, o que você escolhe? A melhor escola ou a pior escola? Você vai escolher a melhor. Os professores, você vai escolher quem? Os melhores professores ou os piores? Você vai escolher os melhores. Então, é o que eu estou fazendo. Eu estou deixando de fazer outras atividades ou de outras empresas para trabalhar no que é bom. E seus resultados? Os resultados? Sua visão de futuro. Já deu Seus 15 resultados, minutos. sua visão de futuro. Não, o que eu vejo até dentro das minhas apresentações, eu sempre falo para as pessoas aí, até para aqueles que já estão no negócio, que eu vejo que essa empresa é uma empresa forte, ela tem um sistema forte, ela tem líderes fortes, é uma empresa muito bem estruturada. Então, pensando em futuro, né, eu acho que é onde eu devo estar, porque, por exemplo, hoje eu conto a minha história no sentido de eu ter assim, conseguido um cargo razoável dentro de uma empresa, né, que dá uma remuneração razoável também. Você falar, ter um ganho acima de R$10 mil é bom negócio? Não é ruim. Só que eu estou abrindo mão dessa posição para começar do zero no negócio novo. Né? Então, isso demonstra o quê? Que eu estou acreditando no potencial dessa empresa, estou acreditando no futuro e estou acreditando, né, nas pessoas que estão apostando no negócio junto comigo. Né? Então, esse é o... Boa, Jonas. O que eu recomendo? Escrever o depoimento, quem você é, Pois é, eu. o que te deixava insatisfeito no mercado institucional, por que você entrou, seus resultados, sua visão de futuro. Beleza? E agora a gente vai chamar a Dadá, em 1 minuto e meio, a gente vai também chamar mais 4 pessoas depois da Dadá. Então você pode ser o escolhido, prepare-se, vem aqui. Fabrício, fica aqui, meu filho. Vem aqui, vamos lá. Dadá, vamos lá, em 1 minuto e meio. Não, fica aí, eu conto. Olha, eu sou super tímida pra falar. Tudo bem, um scriptzinho, vai lá, linha de raciocínio. Por que eu entrei nesse negócio? Não, quem você é? Ah, quem eu sou? Meu nome é Davina, todo mundo me chama de Dadá, né? Sou piauiense, nascida lá, mas já moro em Campo Grande há 42 anos. E meu marido foi um empresário, assim, né, bem. Depois ele ficou doente e teve que parar. Ele teve aquela doença esclerose lateral amiotrófica, não sei se vocês já ouviram falar. Muito triste. E eu parei de trabalhar tem 3 anos, depois que ele ficou doente. E aí, pronto, já me apresentei? Então, eu parei de trabalhar, ele faleceu tem 2 anos.
E com essa doença dele, ele deixou o ramo dele que era de transporte e, né, eu montei há um tempo atrás, eu quis montar um salão para mim, foi montando. E eu parei de trabalhar. Aí depois que ele faleceu, eu não fiquei bem, fiquei muito mal, 40 anos de casado, né? Aí eu fiquei super mal, daí fiquei viajando muito, mas eu não podia ficar só viajando. Aí eu fiquei em depressão. Aí eu fui para o psiquiatra. Aí o psiquiatra falou para mim, você tem que fazer duas coisas. Você tem que voltar a trabalhar e você tem que fazer atividade física. Aí ele falou, volte para o salão. Aí eu voltei para o salão e fiquei uma semana. Aí eu falei, isso aqui não é mais meu lugar. Não quero ficar presa mais. Como eu já tinha ficado 1 ano viajando depois que meu marido faleceu, eu falei, eu não quero mais nada que me prenda, eu não quero mexer com papel mais, eu não quero organizar nada, porque eu sou bem organizada. Eu falei, eu não quero mais. Minha filha já estava administrando tudo, eu falei, eu e ela nós vamos bater de frente, eu falei, eu não quero mais. E numa das minhas viagens lá em Teresina, a Denise lá de Miami me ligou. Dadá, tem um negócio super bom para você, tá, e me falou. Quando o Bruno veio para cá a primeira vez, ela me ligou que o Bruno viria e eu vim na reunião lá. Assisti, gostei, eu falei, gente, eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Aí vim aqui na casa da André no outro dia. Eu falei, Bruno, pode me cadastrar. Aí, tô aí, né? E meus resultados, lógico, todo mundo quer resultado, né? Mas assim, eu sou aposentada, sou pensionista do meu marido. Uma vida... Nada assim de milionário, né, Bruno? Mas uma vida confortável. Uma vida confortável, tranquila. Mas agora eu tenho um sonho, que eu vou falar qual que é meu sonho, mostrar pra minha filha, que eu vou crescer nesse negócio. Linda demais. Muito linda essa história. É gostoso que você vai. E é isso que gera as identificações. Como você chama, minha linda? Sibeli. Vem aqui. Sibeli, venha. Vamos contar um pouquinho da sua história. Então, seguir o passo a passo, conta. Ok. O que você vai falar? Meu nome é Sibeli, tenho Quem é 27 você? anos. O que te incomodava? Por que você entrou? E quais são os seus resultados? Ok. E sua visão de futuro? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Sibeli, tenho 27 anos, sou esteticista cosmetóloga formada. Atualmente sou autônoma como maquiadora, design de sobrancelhas e trabalho como autônoma há 2 anos, né? Depois, o que te incomodava? O que me incomodava, então. Já fui convidada para entrar na Junesse há 6 meses atrás por um amigo de Miami. Naquele momento eu gostei muito, mas meu marido não apoiou porque ele estava em Miami, eu estava aqui. E meu marido também era bem avesso a marketing de rede, não gostava e tal, e parei. Só que final do ano para mim foi um ano muito bom. Desde os 2 anos que eu trabalho como autônoma, eu sempre sobrevivi sozinha, sem depender de marido nem nada. E de setembro a janeiro eu trabalhei muito na minha área sozinha e ganhei muito dinheiro. E foi na época que o meu amigo de Miami me abordou, então eu não tinha um interesse de ganhar dinheiro naquele exato momento. E nisso muitas pessoas me abordaram depois dele, em Campo Grande mesmo, só que ninguém me impactou, ninguém me motivou e me deu confiança para entrar no negócio. Aí entrou o mês de abril, mês de março foi bacana, o mês de abril foi o pior mês da minha vida, dentro do meu trabalho como autônoma. Aí eu fiquei chocada, fiquei extremamente desesperada e fui receber a minha comissão no salão onde eu faço freelance e eu saí negativa ao invés de receber, saí devendo o salão. Aí eu falei, meu Deus. E no mesmo dia, a minha anjinha da guarda, Cristina Coiema, me ligou. 2 dias depois a gente se encontrou e já fechamos o negócio. Só que meu maior empecilho era meu esposo. Fiquei 2 dias, não falei nada pra ele, ele não queria nem ouvir falar. Quando eu falei que eu ia entrar, eu queria trazê-lo aqui. Ele falou, não, eu não vou, eu não quero, não vou vender, não queria nem ouvir. Chorei, porque eu me senti muito magoada, muito chateada pela falta de companheirismo naquele exato momento. E nisso ele percebeu e me apoiou e quis vir. 3 dias depois ele estava aqui comigo, ouviu a reunião e falou, não amor, entra. Apoiou tudo e tal, e nisso eu fui para São Paulo participar de um evento da minha área de trabalho, voltei, mas ele estava um pé cá, outro pé lá.
não estava me apoiando 100%. E o Beto Carvalho veio. Aí meu irmão foi. Aí eu falei, vamos comigo para acompanhar o meu irmão no treinamento que o Beto deu na sexta-feira. Não quero ir, não quero. Tudo bem, não vou te forçar. Do nada ele perguntou, que horas que é? Eu falei, tal hora, vai demorar? Eu falei, não, vai ser 1 hora. Eu vou. Aí foi. De 1 hora foi 3h30 para quem estava lá e foi maravilhoso. Foi um evento muito bom, um treinamento muito bom. Então, assim, por que eu entrei? Porque eu não tenho filho ainda, tenho 3 anos de casada, então a minha vida foi bem difícil. Eu cresci sem meus pais. Meus pais foram para o Japão quando eu tinha 13 anos e estão até hoje lá, né? Então, eu abdiquei deles, eles abdicaram da nossa presença física para nos dar um conforto maior. E nesse momento eu pensei que poderia ser uma chance de melhorar isso para quando eu tivesse meus filhos. Não precisar ter essa distância. E com o apoio do meu marido, eu consegui enxergar que com certeza isso vai mudar a nossa vida. E depois do treinamento do Beto, o meu marido ele mudou demais. Hoje ele é o meu maior incentivador dentro da área. Sábado a gente foi para o seminário, a gente se encontrou lá, ele foi comigo. Ele não está cadastrado, mas a gente trabalha como um casal, sabe? Obrigada. Então, eu até falo para as minhas filhinhas, se um dia, se por acaso a Ginéssia acabasse hoje, já teria valido muito a pena. Porque mudou muito a visão da minha vida como pessoa para ajudar para quem está comigo e o meu marido. Nossa, eu vejo o meu esposo, eu fico extremamente feliz e confiante que esse é o trabalho que vai mudar a minha vida. E eu queria passar isso para todo mundo. Eu acho que eu estou chorando. Você chora. Quer matar todo mundo. A gente pode tirar as dúvidas. Tá bom, eu coloco. Tá bom, vou colocar os áudios aqui. Desculpa, gente, mas eu vou Não, fique tranquilo. Esse é um negócio de mudar vidas, né? A gente, putz, que coisa linda, né? Esse é um negócio de impactar a vida das pessoas. E é por isso que eu continuo fazendo esse negócio, é por isso que o Caio, mesmo ganhando tanto dinheiro, ele continua no campo, porque ele sabe quantas vidas a gente pode impactar e quantas vezes a gente poderia ter deixado de impactar se não fosse a minha decisão de ter continuado, se não fosse a decisão do Gilson no momento de desafio deles, porque não sei se vocês sabem, eles passaram um momento muito desafiador, que mudou muito com a vida deles, mas eles persistiram e foi por conta das decisões de pessoas incríveis que a gente vai mudando a sua vida e de muita gente. Parabéns, viu? Top demais. E queria chamar então, depois de um depoimento tão forte como esse, mais 2 pessoas para a gente finalizar. Queria chamar a Elza, a nossa querida Elza. Então uma salva de palmas para a Elza. E aí, conta um pouquinho e a gente já vai chamar o nosso último candidato para a gente finalizar o nosso treinamento. Ok, meu nome é Elza Maria, sou publicitária. Muito bem. Outra coisa, outra coisa que eu não falei hoje no treinamento, jamais fale eu acho, fale eu acredito, ok? Eu acredito. Quando alguém falar achou, você fala devolve, porque ela achou, devolve para ela então se ela achou, né? Então eu acredito, não te interrompendo, mas só para que ele falou uma coisa. Desculpa aí. Eu acredito que eu sou a Elza Maria, publicitária, não vou falar a minha idade, né? Nós estamos num programa de age. Enfim, o que me incomoda... Bom, eu tenho uma história de vida, fui criada como princesa, portanto, no meio do caminho virei plebeia. Mudaram o cenário da minha vida e eu não consegui me adequar a isso. Então, essa questão de trabalhar muito e só pagar conta sem perspectiva, não foi uma coisa que me agradou. E essa questão do ser plebeia me ensinou um monte de coisas, mas uma delas era não me consolar com aquilo. Eu precisava evoluir, eu precisava crescer, eu tive uma filha, né, mudou a história de novo. E, bom,
eu era muito idealista, né? Até então eu ia fazer cinema na Espanha e tem o Bretão. Júlia surgiu na minha vida, Bretão ficou pra lá, cinema também. Ui, que medo, o que eu faço? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, publicitário, não ganha muito, tal, não sei o que, fui me frustrando, entrei para a área de vendas, não sei vender, fiz marketing na área da saúde, me dei bem, ganhei salário muito bom e me frustrei. Falei, cara, 4 anos de faculdade para virar vendedora de material cirúrgico. Não que seja uma vergonha, não é? Mas assim, quem eu me tornei? Será que é isso mesmo que eu quero dizer para a Júlia? E aí, deprimi. Entrei numa história horrenda, eu com o meu corpo, e quando eu entrei na Junesc, bom, a Junesc me foi apresentado outro modelo de negócio lá antes, quando era no Navi, o Agilis abriu os meus olhos, mas também não me empolguei, me identifico muito com o seu depoimento, até que alguém, né, eu, Elza Maria, entrei em conflito comigo, tive uma crise renal, já tinha entrado na Junesc, fui parar no hospital, e aí divisor de águas. Cara, não dá pra ser isso. Eu estava em risco de morte, ela me viu, eu não sabia se ela ia me ver no outro dia. Lá eu pensei, e eu disse pra Deus, se eu tiver uma segunda chance, quando eu sair de lá, eu vou fazer muito diferente. Muito diferente. E aí ele me deu a segunda chance, eu tô aqui, e eu tô maravilhada com o Junesc. Eu sonho, outro dia eu sonhei, cara, tinha tanta perna no meu negócio, eu falava, tem que fazer quantos meses pra virar esmeralda, pra virar safira, eu fui fazendo ao contrário, revendo os meus objetivos, eu sonho, eu acordo, se eu disser pra vocês que eu tô o tempo todo feliz, não é verdade, eu sou sozinha, o meu upline foi embora, é uma coisa assim, eu sou adotiva desse casal maravilhoso, eu vejo as pessoas juntas e tal, eu me sinto assim, meio que como órfã, caída no colo desse casal, e eu tenho que me reinventar o tempo todo. E Junesc me traz isso, eu não sei fazer muitas coisas, eu peço ajuda pro Bruno, eu peço pro Beto, eu me identifiquei, o Beto contou de você, eu fui conversar com ele. Agora, o que me trouxe mesmo, e eu nunca te falei isso, Bruno, naquela apresentação, quem estava lá sabe que eu fiz uma pergunta, né, capciosíssima para o Bruno, e eu falei sobre isso com o Beto. Naquele momento, Bruno, eu consegui visualizar minha vida de novo. Elza Maria saindo da lama e voltando para a vida. E aquilo me trouxe um respirar mais agradável, entendeu? É aquela história. Tem estudos que dizem nos Estados Unidos que quem fica milionário, ele tem um ápice de felicidade antes de pegar o dinheiro, né? Eu tô nesse ápice. Eu não consegui cadastrar minha conta no Junesc, eu não vi o dinheiro, eu não vi a cor do dinheiro. Mas a satisfação da superação diária, de acordar, eu tenho meu negócio formal, que eu preciso trabalhar, minha fonte de renda hoje, que eu primeiro medito o Junesc, depois eu faço o resto, porque o resto eu já estou no automático. Eu sei ganhar dinheiro, eu sei vender, eu sei fazer marketing, eu sei projetar, eu sei fazer consultoria. Agora, Junesc eu não sei nada. Eu estou aprendendo com vários pequenos amores que têm me abraçado nessa causa. Passei do 1 minuto e 30 horas, publicitária, sem relógio, mas assim, Junesc mudou a minha vida para muito melhor. Porque eu preciso ler mais, eu preciso esperar mais e outra. Tudo que eu já sei não faz a menor diferença. Agora, eu só preciso aprender com os bons, com esse cara. Porque às vezes eu não sei, e esse não saber, eu falo assim, Elza, lembra aquilo que o Bruno falou naquele dia? Uau, não foi fácil para ele também, não. Ele veio de meu navio, me apresentaram no navio 150 vezes. Eu tomei aquele negócio e não entrei. E como publicitário, eu sei que marketing de rede funciona. Mas é isso que você falou. Alguém tem que impactar a tua alma. Alguém tem que mexer com os teus sonhos, alguém tem que dizer, entra, que você vai se dar bem. E se dar bem. Não é porque o Gilson é auditor, ou a Andréa, ou você nutricionista, né, formado. Não tem nada disso. É o encantamento. Tenho também o mesmo problema que você. Tem um colombiano que eu tô todo dia falando com o cara. Mas eu vou... Se ele vai entrar, não sei, mas a minha oportunidade de melhorar é essa. Jamais você vai se sentir órfão, porque você tem papais, vovôs, bisavôs, todo mundo vai te ajudar aqui. E para finalizar então os nossos depoimentos,
Quem que a gente vai chamar? Vamos chamar o Anderson! Aê! Essa é a voz do Anderson! Liguei hoje pra ele e falei, o homem mais bonito de Campo Grande? Eu pedi para... Meu nome é Anderson. Eu estou empresário. Eu trabalho no ramo de calçados. Trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica. Trabalhei muitos anos como boticário. E eu pedi até para o Bruno falar pelo seguinte, até vendo o depoimento de alguns de vocês, até do nosso colega, da nossa colega, em relação a algumas coisas ligadas de Minas. O que me trouxe para cá? Assim, às vezes a gente vê algumas oportunidades e a gente se espelha em algumas pessoas. Eu, através da minha amizade com a Zuleia e também com o Gilson e a André, que foi nossa parceria, me apresentaram a Junés. Então, essa coisa de você ter oportunidades que aparecem e as pessoas que te trazem, né, que fazem a sua referência para qualquer negócio. Então, se você acredita realmente no que aquelas pessoas estão falando, como o Bruno até falou, se você não acredita naquilo que você está vendendo, você não vai vender isso para ninguém. Então começa pela pessoa que te chama, ela passa a ser a sua referência para o negócio. Outro dado importante é o seguinte, o que a gente é? O nosso colega até falou assim hoje de startup, aquelas coisas todas. O que todo mundo quer hoje? Não quer ter o seu próprio negócio? Quer ter esse empreendedorismo? A gente vê que, como depoimento do Gilson, todos vocês já conhecem, que já tivemos de um lado, tivemos de outro lado, e que você hoje ser empresário, ou estar em algumas situações, você tem alguns prós e contras que talvez você não consiga decolar de uma forma assim, do mesmo jeito que você pensa. E quando você está aliado a uma empresa, hoje todo mundo é o seguinte, você passa a ser o representante dessa marca. Então você pode ser seu próprio negócio. Hoje tem várias pessoas que ganham muito dinheiro representando marcas. E a gente tem hoje a oportunidade de representar uma marca que é muito forte. Por que ela é muito forte? Porque ela tem bons produtos, ela tem referência no mercado. Então isso vai fazer com que a gente possa vender produtos bons. E a gente vende, se você tivesse como eles começaram no início, vendendo produtos que é complicado vender, porque eram produtos caros. E os nossos produtos são caros, mas eles são bons. E tem sempre alguém que vai comprar. Então eu acho muito interessante isso, a gente acreditar, conhecer o nosso negócio e vai. Cada um tem o seu momento, quem teve um depoimento do Caio, do Bruno, outras situações. Às vezes tem pessoas que, eu até quis vir aqui falar também, pelo seguinte, porque o Caio falou na semana passada o seguinte, tem pessoa, ele entrou, travou, ficou 2 meses, 3 meses, o cara foi. Mas de repente o cara pode não estar tão parado assim. Mas cada um vai viver o seu momento e vai levar. Quanto mais rápido o cara andar, mais dinheiro ele vai ganhar. Né? Então, você vê assim, eu queria agradecer hoje o Bruno, o próprio Gilson, todo mundo, porque ele me fez uma ligação hoje de tarde. Então eu falei assim, quantos vocês viram na apresentação? Então você falou assim, eu quando entrei no negócio, eu recebi 4 abraços. Primeiro um cara me abraçou, seja bem-vindo, abraçou o segundo, abraçou o terceiro, abraçou o quarto, porque é uma troca. Existe sim o seu interesse de trazer aquela pessoa para você, mas existe o seu interesse sim, porque se ele vier para o seu negócio, se ele for para frente, você vai ganhar dinheiro junto com ele. Então tudo é uma troca. Mas quando essa troca é de forma saudável, você não está sendo esquecido, está sendo lembrado, isso é a coisa mais importante. Então, aqui você pode ter certeza que nós estamos uma família, nós estamos muito bem parados, está aqui o Edson e outros colegas nossos, que eu acredito que nós vamos ganhar muito dinheiro com isso. Então, realmente, basta vocês conhecerem os canais, conhecerem os produtos e falarem com as pessoas, porque todo mundo, não tem uma pessoa que eu falo, que ainda não entrou, mas que com certeza eu vou falar para vocês assim, que eu vou junto nessa viagem da Polônia do meu voo. Vocês podem escrever isso aí. Tem mais 3 meses ainda para fazer isso. E assim, por quê? As pessoas têm necessidade. A hora que a gente atende a necessidade, elas vão. O produto parece caro, mas não é. Quando o resultado vem, a pessoa vive aquilo. Não tem uma pessoa que, dos poucos, algumas pessoas que eu falei, eu queria eu mesmo usar o colágeno. Nada. Pô, eu não consegui usar o nada. Eu usei um pote só porque eu fui no dentista, conversei com a dentista que ela usava. Pô, se ela estava tomando algum colágeno, eu disse, não, então, mas o meu eu mando fazer na farmácia, não sei quanto, você paga 90 reais, isso aqui, eu vou trazer o boleto, depois já ficou. Aí fui falei para outra, não sei o que, eu já fiquei sem. Então assim, como é fácil. Mas por quê? Você vê, conversa com a pessoa e descobre que ela precisa de alguma coisa. E vai embora.
E os nossos produtos estão ligados à necessidade do que as pessoas precisam. Então, a gente vai mudar. Bom, rapidamente, só queria agradecer isso, eu falei rapidinho. Bom, a gente fez aqui esse treinamento, vai ter 1h24, dá um oi aqui pro pessoal aqui. Show de bola. É isso aí, valeu galera!